Na semana passada nós trabalhamos a questão conceitual da Torá. Eu quero saber se para vocês ficou claro o que ficou, o que mais chamou a atenção, se vocês anotaram alguma coisa. Eu quero começar esses primeiros minutos da aula recapitulando um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Eu queria saber se alguém tem algum comentário, fazer alguma coisa sobre a qual você levou para casa, aprofundou, estudou e gostaria de compartilhar com a gente. E aí eu quero pedir que o Shimon taga para baixo o microfone, para que os nossos internautas possam ouvir a participação das pessoas. Então, alguém quer falar alguma coisa? Alguém trouxe algum comentário da aula passada para hoje? Vamos lá. É impossível falar de Torá sem a gente aprender a arte da discussão judaica. Os judeus são conhecidos pela sua forma contundente de discutir. Então, como sempre, o Raver Pablo sempre se mostrando participativo. Vamos lá. Olá. O que me chamou a atenção é que não é simplesmente você ter a Torá. Você tem que buscar a sua originalidade, o quando foi feito, por quem foi feito, que época foi feito, quais são os comentários, qual é a essência disso, qual é o fundamento que ela realmente nos transmite para que nós possamos estar apoiados no emet, no sentido da verdade e no sentido da fidelidade da expressão em si. Então, a mim me chamou muita atenção realmente e profundamente filosófica na sua originalidade. E quando nós lemos os livros comentaristas como o Eliyahu Desser e outros grandes comentaristas, então há uma necessidade da gente ter uma versatilidade de cultura para poder entender. Riqueza, ok. A gente, na aula passada, nós trabalhamos a Torá enquanto conceito, e eu quero saber de vocês, se vocês estão recordados, então vocês são capazes de me dizer sobre que conceitos a Torá está estabelecida. Quais são os dois conceitos sobre os quais a Torá está estabelecida? Quais são os dois principais conceitos? Quem lembra? Não. Mishpat, Tzedakah. A gente costuma dizer, gravem essa expressão aqui, ó. Tzedakah, Mishpat. Tá, nesse caso, o Vav conjuntivo vira Então, Tzedakah, Mishpat significa justiça e juízo. Tzedakah, Mishpat. Essa é a expressão fundamental da Torá. Tzedakah, Mishpat. E qual é o fundamento da Tzedakah e qual é o fundamento do Mishpat? Ou seja, qual é o fundamento da justiça e qual é o fundamento do juízo? Quais são os dois fundamentos sobre o qual a Tzedakah e o Mishpat estão apoiados? Lembram-se? Não, o Mishpat, o que significa Mishpat? Juízo. Sobre o que conceito o juízo está estabelecido? E o que é Emet? A verdade. Então, significa o quê? Que sem o conhecimento da verdade, quanto mais perto da verdade eu estiver, mais condições eu terei de exercer o juízo. O que é o juízo? Qual é a diferença entre justiça e juízo? Justiça fala de quê? Ciência, sabedoria, capacidade. Que mais? Direitos, deveres, ordem. Siso, né? Por isso os dentes do siso, que a gente chama os dentes do juízo, que só nascem depois da fase da puberdade, ou seja, aos 21 anos de idade, quando os dentes do juízo vão nascer. Mas isso está relacionado a julgamento, né?
julgamento. Ou seja, está relacionado à lei de causa versus consequência. Então, o emet é a ferramenta com a qual eu lido para chegar à condição de compreender a causa e a consequência. Então, se eu pudesse escolher um texto dentro da Torá, que vocês já conhecem, para exemplificar o juízo, que texto eu escolheria? Eu escolheria Deuteronômio capítulo 28. É isso que eu ponho diante de vocês, a bênção e a maldição. A bênção, se vocês fizerem isso, a maldição, se vocês não fizerem, ou se vocês fizerem aquilo. Então é a lei de causa e consequência, isso é juízo. Tzedaká se sustenta sobre o quê? Qual é o fundamento da Tzedaká? A bondade, o Hesed. Ou seja, o Hesed é piedade, no sentido de justiça, no sentido de ser uma pessoa temente, é bondade, misericórdia. Tudo isso está relacionado ao Hesed, ou seja, a Tzedaká está relacionada à forma como o homem deve viver, e o Mishpat está relacionado às consequências daquilo que o homem planta, de bom e de ruim na sua vida. O Mishpat não é necessariamente uma coisa ruim, mas é a consequência, ou seja, para cada coisa que eu planto, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Isso é o resumo do Mishpat. Já a Tzedaká, ela está relacionada ao comportamento do homem. Então, o Mishpat, a Tzedaká seria o Código Civil, e o Mishpat seria o Código Penal. Tá? Ou os direitos e os deveres do homem diante de Deus, diante de si próprio, diante do seu semelhante. Alguma pergunta sobre isso que possa ter ficado obscuro em relação à aula passada, ou sobre essa pequena recapitulação que a gente fez agora? Vamos lá. Eu quero que vocês participem. Quando eu pergunto alguma coisa, e vocês não respondem nada, eu tenho duas impressões. Uma, vocês entenderam tudo e a gente pode passar para frente, ou vocês não entenderam nada e eu tenho vontade de parar de falar com vocês. E eu estou perdendo meu tempo. Então, alguma dúvida? Alguma colocação? Barriga verde, eu sou o único barriga verde aqui, aliás, eu e a Ruth. Ah, tá, tem outro aqui que é de Blumenau. Não, vocês não precisam responder as minhas perguntas. Vocês só precisam dizer, entendi, não entendi, quero fazer um comentário, não me sinto em condições de comentar nada. A Barru, que não veio na aula passada, tem uma pergunta. Faça lá, Barru. Veja bem, muita gente já resumiu a Torá de várias formas. Tá? Inclusive, as pessoas em várias formas. Você pega o Pirkei Avot, por exemplo, ele fala, existem 3 tipos de homem. Os que assimilam tudo, os que não assimilam nada, e aqueles que só assimilam o que é bom. Aí depois você fala, não, mas o mundo se divide em 4 tipos de pessoas. Os que aprendem, os que não aprendem, os que não ensinam. Então, eu considero que essas informações que vocês estão obtendo agora é uma leitura da Torá. E que a leitura da Torá é infinita. Tá? Quanto mais o mundo continua existindo, a humanidade continua existindo, mais coisas se descobrirá e mais concepções poderão surgir. Tá? Essa é a minha percepção, eu posso dizer assim, que é a percepção que eu tenho da Torá e é a percepção. Obrigado. É a percepção que eu obtive a partir dos rabinos que se tornaram referência
para minha, digamos, a minha vertente de estudo, tá? Então, para mim, a Torá ela se resume de uma forma muito simples entre o que o homem deve ser e o quanto o homem deve ser e o quanto ele deve pagar por isso, por ser ou não ser. Então, é causa e consequência e comportamento. É assim que eu enxergo a Torá. Claro, aí sobre os aspectos morais da Torá, como ela pode sustentar? No amor, na reciprocidade, no respeito. Mas eu estou tentando entender a Torá agora enquanto código. O código legislativo que nós chamamos de Torá se baseia no comportamento humano e na consequência de cada um de seus atos. Bom, eu pedi para vocês estudarem a respeito de algumas coisas. Eu queria saber se vocês estudaram e o que vocês obtiveram. Eu mandei vocês ver alguma coisa sobre Targum. Vocês viram? Então, quem descobriu aí pode me falar um pouquinho sobre o que vem a ser o Targum. Targum de Onkelos ou de Onkelos? O que é? O que ele vem a ser? Tradução da Torá em aramaico. Tá. Hã? Não entendi? Oficialmente. Por que oficialmente? Microfone, falam lá. Microfone. Então, Targum foi a tradução oficial da Torá em aramaico. Os nossos sábios dizem que essa foi a original que Deus passou a Moshe. Que através dessa tradução, a tradução foi feita perante os originais. E Onkelos, Onkelos ou Onkelos, tanto faz. Foi quem traduziu, foi quem fez essa tradução, né? E aí eu achei também uma observação referente a Aquila, que foi o outro tradutor. Aí há uma divergência entre os dois. Sim. Tá. E qual que era o objetivo do Targum? Bom, a gente vai falar disso depois, mas em suma, Targum. Que é o Targum? O Targum é a versão aramaica das Escrituras. Nós vamos aprofundar mais cada um desses temas ao longo da aula. Vocês estudaram sobre a Septuaginta, que vem a ser a Septuaginta, outra pessoa. Septuaginta. Oi? Microfone lá? É o nome da versão, da tradução da Bíblia hebraica para o grego. Tá. Os 72 anciões, né? Os 72 tradutores. 70, não 72. Tá, é que a versão alguns que, doido, tá, tudo a versão bem. que diz 72, copiei lá. E significa isso, né? A tradução dela para a primeira tradução, né? Fora dos da termos, Torá né? para o grego. Exato. Então, Onkelos, tradução da Torá para o aramaico. Septuaginta, grego koiné, que era o grego popular, né? A forma de grego não clássica. Não é o grego da Ilíada, da Odisseia de Homero, mas é o grego. Exato. Aí a gente vai trabalhar ao longo da aula, mas em suma o que eu queria saber é isso, o que vem a ser. Resumindo, é a versão grega das Escrituras. Vulgata, o que vem a ser a Vulgata. Tradução da Torá ou das Escrituras para o latim. Feita por quem? Quem lembra? Jerônimo, não o índio. Jerônimo, tá? E nem o herói do sertão. Lembrou do herói do sertão, né? Significa que você está ficando velho. Jerônimo foi quem traduziu as escrituras para o latim. Tá? Por que Vulgata? Por que esse nome? Alguém já se perguntou por quê? O latim clássico. O imperial, né? Exatamente, o clássico seria de Cícero e a Vulgata latina
de Jerônimo seria numa linguagem do povo. Então a palavra significa vulgar mesmo, no sentido de ela saiu de uma elite para ser levada para uma classe mais abrangente das pessoas. Ou seja, o latim era o idioma do Império Romano e todo mundo falava latim. Tá? O latim é a língua que deu origem ao português, ao espanhol, ao francês, ao italiano, ao galego, ao romeno, são as que eu lembro agora, tá? São várias as línguas neolatinas e ela influenciou nas línguas, em outras formas de língua anglo-saxônicas, por exemplo, como o inglês, tinha muitas palavras latinas dentro da língua inglesa e outras línguas aí mundo afora, por conta do fato de que até bem pouco tempo, quando eu falo até bem pouco tempo, até o fim do século XVIII, todas as universidades lecionavam em latim. Então o latim era uma língua também, e durante um tempo foi uma língua científica, a língua com a qual se ensinava a ciência. Oi? Deuterocanônico significa, em grego, significa o segundo cânon, tá? Mas é o cânon do Concílio de Trento, tá? Que considerou. Então, os livros deuterocanônicos são os livros apócrifos. Tá? Os livros apócrifos. Tá, e eu perguntei sobre a Bíblia luterana. Foi? Mandei vocês procurarem sobre a Bíblia luterana, a Bíblia gótica também conhecida. Microfone, gente, todo mundo pode falar, microfone. Nós observamos que foi feito agora com o Papa João Paulo foi que legitimou a revisão da nova que é essa Vulgata, versão que eu tenho aqui. Que é exatamente, que é a Bíblia oficial dos seminários católicos. Então, a base, o livro que é considerado santíssimo, sim. Não é? E o valor maior é a Vulgata, e agora é a Vulgata que foi revisada. Agora, por João Paulo II. Eu não sei, essa aqui é de Eu acho que essa talvez essa não versão seja. aqui de 1991. Não. Mas ela foi revisada em 1960, alguma coisa, né? Se eu não me engano. 79, isso. O cara tá na Wikipedia ali, não pode? Isso aí não vale. Tá na Wikipedia ali. Não, mas não tem problema. Aqui pode usar a Wikipedia, pode usar o santo Google. O santo Google, o santo das causas quase impossíveis. Tá? O santo Google. Pode usar, não tem problema. O que importa é a gente trazer mais subsídios para dentro da nossa aula. Tá. Resumidamente, essas são as línguas para a qual a Torá foi traduzida. Nós vamos falar um pouquinho delas ao longo da aula. Mas antes disso, eu quero falar de algo aqui um pouco mais interessante. Tentei representar aqui, acho que está um pouco óbvio até, o Monte Sinai e o nosso querido Moshe Rabbeinu lá em cima, com sua barba e peotes, e as tábuas da lei como representando ali a dádiva da Torá, né? Então a gente viu sobre o que é a Torá. A Torá foi dada primeiramente por meio da voz de Deus, segundo o que se crê, segundo o que se lê. E foi dada primeiro sob a forma de 10 palavras. Eu quero que vocês gravem esse termo em hebraico. Aser Devarot ou Aser Devarot. Aser Devarot. Tá? Ou também alguns falam Asará Devarim. E é a mesma coisa. Aser é 10. Maaser é dízimo. Asará é 10 também. É que a palavra davar, palavras, ela tanto declina no
na forma feminina quanto na forma masculina, tá? Então, devarim e devarote é a mesma coisa. Palavras. São aquilo que as pessoas chamam de 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Quais são as 10 palavras? Então, quero que vocês abram, quem trouxe a Bíblia, abra lá em Êxodo 20. E vamos dizer aí, qual é o primeiro mandamento? A primeira palavra? Não, aqui é mais Israel, rapaz. Êxodo 20. Êxodo 20. O Paulo vai te dar uma biblada ali atrás. Você sentiu o peso da palavra. Vamos lá. Diga aí. Dizendo, tá. Agora diga as palavras. Cadê o microfone? Ó, Atos. Cadê o microfone? Atos, você vai ficar com o microfone, você vai levar o microfone para cada um que for falar, tá? Não, a outra pessoa anota para você. Eu te dou um novo trabalho. Mas é melhor servir do que sacrificar. Tá bom? Você tem uma coroa a mais lá no céu por causa disso. Uma coroa assim de mais ou menos 68 anos. Vai lá. Vamos lá. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá, então veja bem. Qual é o primeiro mandamento? Eu sou o eterno vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Então a primeira palavra é... Então esquece a palavra mandamento, tá? A partir de agora são as 10 palavras. Por isso que alguns chamam de decálogo. O que significa decálogo? Deca significa 10, em grego e latim. Em grego e logos significa palavra. Em grego, em latim. Palavra. Decalogos ou decálogo significa 10 palavras. Então veja, qual é a primeira palavra? Número 1. Ou vamos colocar o Aleph aqui em vez de colocar o final, né? 1. Eu sou. Eu sou, e aí inclui o texto. Vou pegar na minha versão aqui. Pegar aqui a versão da Torá do Rabino Meir Melamed, que diz assim: então, primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa do Egito e da casa da servidão. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, veja bem, gente. Eu sou a primeira palavra. Então, isso é uma discrepância entre a forma como o judaísmo entende os 10 mandamentos e o cristianismo entende os 10 mandamentos. Para o cristianismo, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, e aquilo que detalha esse mandamento. Para o judaísmo, o primeiro mandamento, ou a primeira palavra é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Este é o primeiro mandamento. Então, não importa o que aconteça, você deve lembrar que você é minha esposa e eu sou teu marido. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, isso é o que denota para nós que os 10 mandamentos, na verdade, é uma ketubá. Uma ketubá. O que é uma ketubá? É um contrato de casamento, é uma escritura de casamento, onde Deus resgata seu povo do Egito, dá a ela um nome e um sobrenome.
E ele toma por sobrenome o nome de Israel também, porque ele passará a ser conhecido como o Deus de Israel. E Israel será conhecido como o povo de Deus. Então veja, Israel assumiu o nome de Deus como parte do seu nome, e Deus assumiu Israel como parte do seu nome, para que onde quer que ele seja conhecido pelo nome do seu povo, o Deus de Israel. E onde quer que o povo de Deus seja conhecido pelo nome de Deus, o povo de Deus, o povo de Israel. Então, isso corresponde ao texto de Cantares que fala, Aniledo, Divedo de Li, eu sou do meu amado é para mim. E foi isso que Deus disse. Ele começou dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, nenhum outro. Eu sou o Senhor teu Deus. Nunca se esqueça disso, eu sou o Senhor teu Deus. Segunda palavra, não terás Deus diante de mim, tudo que ele leu ali. Terceira palavra, não jurarás em nome do eterno teu Deus em vão, porque não livrará o eterno teu Deus quem jurar em vão. Esse é, portanto, o terceiro mandamento. Quarto mandamento, estejas lembrado no dia de Shabat para o santificá-lo. 6 dias trabalharás e tal. Quinto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra que o teu Deus te dá. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, teu servo, tua serva, teu boi e tudo que seja do teu próximo. Deu nó por quê? Não se sobrepõe. O que Aprendeu que acontece? errado. Aprendeu errado. Se aprendi errado, e agora como que eu vou consertar? Agora é só aprender o certo. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente vai esquecendo de coisas erradas e aprendendo coisas certas. É uma forma... Eu sempre falo o seguinte, existe duas formas de entender a Bíblia. A forma judaica e a forma errada. Então, quem recebeu a Torá no Sinai? Mas eu quero saber, o terceiro, o versículo 3, não terás outros deuses, ele está incluído no primeiro mandamento, então? Não está. Se o O primeiro mandamento é, eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, não terás os deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Aí é que o cristianismo divide. O cristianismo divide assim, não terás os deuses diante de mim. Um mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Outro mandamento. Entendeu? O versículo 3 e o versículo 4 estão integrados uma na outra? Exatamente. O versículo 3º e o versículo 4º até o versículo 6º é um só mandamento. Por quê? Porque, na verdade, não terás outro Deus diante de mim e não farás para ti imagem de escultura, é a mesma coisa, tá? Na verdade, não farás para ti imagem de escultura é apenas um detalhamento do mandamento contra a idolatria. Idolatria é ter qualquer outro Deus diante de mim, o que inclui as imagens de escultura, tá? Agora, o mandamento da idolatria, ele envolve outras coisas que não são imagem de escultura. Por exemplo, quando vires o sol e a lua, não vos encurveis diante deles. Não são só imagem de escultura. Como alguns conceberam, por exemplo, no cristianismo ortodoxo, que não tem imagem de escultura, só tem quadro pintado. Não é imagem de escultura, não é problema. Tá? Sabiam disso? Os católicos ortodoxos, por exemplo, os gregos, católicos ortodoxos, armênios, católicos ortodoxos, árabes, né? E russos, ucranianos, eles só têm quadros, não tem imagens, porque está proibido imagem de escultura, não está proibido quadro. Tá? Então, os ícones, exatamente, os ícones. Inclusive, é interessante a questão o propósito dos íconos
é que as imagens são deformadas. Para poder as pessoas não se afeiçoar à imagem, não ter uma relação de adoração. Que é o contrário na igreja. Apenas de veneração. É o que é o contrário na igreja romana, que até os santos feios, ele transforma numa imagem bonita. Isso. Para poder desenvolver um sentimento do povo em relação à imagem. Exatamente. Então tem uma verdadeira afeição, apego à imagem. Veja, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Que é muito aqui de Portugal. solene, muito então é muito plácida. É muito bonita o perfil, tudo isso aqui. Então existe entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana essa distância mesmo, esse distanciamento forte. E aí, mas quanto mais se perdem em semântica, mais se aprofundam no que há de errado. Quer dizer, em nenhum momento isso distanciou o povo da idolatria. Apenas mudou o nome dela e deu a ela um sentido mais fortaleceu realmente a divisão religiosa. Sim, fortaleceu a divisão religiosa, mas não atenuou o sentimento idolátrico no coração das pessoas. As pessoas continuam sendo tão devotas ao quadro da Virgem, ou os íconos que foram feitos de outros santos, sejam eles quem for, quanto são devotos às imagens de escultura. Tá? Então, na verdade, são discussões semânticas que não levam a nada. Então, eu sou o Senhor teu Deus. Então, em hebraico, você sempre vai ver assim, né? Ani, Anohi. Ani, Anohi. Sempre que você for numa sinagoga e você observar os 10 mandamentos, ou eles vão estar sob a forma de 10 letras do alfabeto hebraico, ou eles vão estar com as iniciais dos mandamentos. E o primeiro mandamento sempre vai ser Ani, Anohi. Eu sou. Eu sou. Entendeu? Não, Ani, Anohi não. É Anohi, desculpe, perdão. Anohi e Erie. Erie. Anohi e Erie, desculpem. Erie. Anohi e Erie. Eu, Anohi é o mesmo que Ani, e Erie, eu sou. Tá? Segundo mandamento. Segundo mandamento. Anohi, eu sou o Senhor. Onde é que está aqui? Seja a terra do Egito, a casa da servidão. Lo e Erie, não terás outros deuses diante de mim. Aí o terceiro mandamento, não jurarás o meu nome em vão. E o quarto mandamento do Shabat. Então a gente pode dividir o decálogo da seguinte forma. Vamos dividir o decálogo da seguinte forma. Veja, existe uma divisão do decálogo que divide assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Existe um grupo religioso cristão que divide o decálogo dessa forma. Tá? Os adventistas, por exemplo, do sétimo dia, dividem o decálogo dessa forma. Por quê? Porque os 4 primeiros mandamentos são relacionados a Deus, né? E os 6 últimos mandamentos são relacionados ao homem, ou seja, vertical e horizontal. Errado. Porque o mandamento do Shabat não está relacionado apenas à relação do homem com Deus, mas está ligado ao relacionamento do homem com o homem também. Porque fala, não trabalhará o teu empregado, o teu animal, o peregrino que estiver em tuas portas, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva. Então ele não está relacionado só com Deus, está relacionado com o homem também. Antes que eu dê a oportunidade para o senhor falar, a forma judaica e correta de dividir o decálogo, dentro dessa ideia, é da seguinte forma: eu sou o Senhor teu Deus, não terás
é não tomarás. Esses 3 primeiros mandamentos é que estão relacionados com Deus. Os 5 últimos mandamentos, que é pai e mãe, depois não matarás, matar, roubar, adulterar e cobiçar. Faltou mentir. Tá? Honrar pai e mãe, matar, mentir, roubar, adulterar e cobiçar. Não, calma aí. Peraí, que isso? E cobiçar. Tá? Esses mandamentos estão relacionados do homem com o homem. Esses 3 mandamentos estão relacionados do homem com o Deus. O Shabat está aqui. O Shabat é o meio. Porque o Shabat se preocupa com o homem e o Shabat se preocupa com Deus. Você guarda o 7º dia porque ele pertence a Deus e porque Deus descansou nesse dia. E você guarda o 7º dia permitindo que as pessoas descansem nesse dia, dando ao homem o direito de descansar de seus trabalhos. Então, o Shabat, na verdade, ele é um elo de ligação entre os 3 primeiros e os 6 últimos mandamentos. Ele está no meio. Por isso, se você quebra o Shabat, você quebra todos os demais mandamentos. Por quê? Porque se você quebra o Shabat, você deixa de reconhecer que Deus é o seu Deus e que Ele deu esse mandamento que você tem que obedecer. Se você descubre o Shabat, você não está adorando o mesmo Deus, porque o Shabat é a aliança entre Deus e o seu povo. Então você já não adora o mesmo Deus. Se você não guarda o Shabat, você toma o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque ele é um juramento entre Israel e o seu Deus, é um pacto, é uma aliança. Se você não guarda o Shabat, você não honra pai e mãe, um teu dia de descanso para ficar com seu pai, com a sua mãe. Você mata porque você prejudica as pessoas, você mente porque você tira o direito delas, você rouba o tempo delas, você adultera o direito delas e você cobiça aquilo que é delas para você. Você guarda o Shabat, você quebra todos os demais mandamentos. O Shabat está entre eles. Mentir é não dizer falso testemunho? Mentir é até um termo errado que eu não gosto de usar quando se relaciona com o decálogo. Para o judaísmo, o pecado não é a mentira. Porque existem mentiras que foram entendidas como verdadeiras mitzvot. Exemplo, aquela hospedeira que escondeu os espias em Jericó. Ela mentiu dizendo, não estão aqui, eles estavam. Ela cometeu uma boa ou uma massa? Agora, tenho 2 coisas, professor. Eu quero entender bem esse negócio. Não, o senhor fala aí, ao repetir os 10 mandamentos, não mentir. Onde é que ele está inserido? Como não mentir? O senhor escreveu aí e apagou. Não darás falso testemunho. É uma forma... isso aí é uma falso forma... testemunho. Tá. Veja bem, eu vou repetir. Eu não gosto de usar esse termo. Mentir. Tá? É que alguém falou mentira aí, eu lembrei mentira. Mas tu não escreveu aí, teacher? Hã? Tu escreveu aí? Escrevi? Não mentir. Escrevi? Então o por quê? que tu não gosta e tu escreve? Eu não entendi a pergunta, desculpe. Não. Falso, então eu vou falar de novo. Eu não gosto de usar o termo mentir. Eu escrevi aqui porque alguém falou, eu escrevi querendo fazer referência ao texto que fala mal, falso testemunho contra o teu próximo. Mas não é mentir. Tá bem. É falso então, testemunho contra o próximo. Não é a primeira pergunta, mas eu li que o 5º mandamento, nessa divisão de 5 numa tábua e 5 na outra, é que honrar pai e mãe
ele faz parte do relacionamento vertical com Deus, porque na família Deus tem o alcance da procriação. Não sei se o senhor já leu. Sim, já vi. Mas olha, isso não procede. Veja né? bem, não, veja bem. Pai e mãe, quem é? Teu próximo. Quando você dá falso testemunho contra teu próximo. Quando você rouba, do próximo. Quando você adultera, contra o próximo. Quando você cobiça, o que é do próximo. Quando você rouba, o que é do próximo. Isso é o próximo. Agora, quando você deixa de reconhecer que Deus é o teu Deus, passa a adorar outros deuses e toma o nome dele em vão, é você e Deus. Mas o Shabat é o único dos 10 mandamentos que faz menção tanto a Deus quanto ao próximo. Por isso, ele deve ser entendido como o elo de ligação entre os 3 primeiros mandamentos e os 6 últimos mandamentos. Tá? O 4º mandamento, portanto. Tá, muito bem. Agora, gente, o que é a Torá, então, enquanto obra? A Torá é os 10 mandamentos? Ou a Torá é o livro da lei com os seus 613 mandamentos? O que é a Torá? A gente celebra o Shavuot. O que Deus concedeu ao povo de Israel no Shavuot? O que? A Torá ou o Decálogo? As tábuas ou o livro? As tábuas. Mas eu posso chamar as tábuas de Torá? Por quê? Tá, mas e todos os outros 603 mandamentos? Hã? 603 porque 10 está lá? Gente, então os nossos sábios exemplificam isso com uma continha interessante. Quantos são os mandamentos? 613. Quanto é 6 mais 1 mais 3? 10. Essa continha existe para exemplificar de que todos os 613 mandamentos estão contidos nos 10 mandamentos. E que todos os 10 mandamentos, Yeshua também os resumiu dizendo, e antes de Yeshua, o próprio Hillel resumiu dizendo que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então isso resume os mandamentos. Veja, isso não substitui os mandamentos. Isso resume os mandamentos. Tá? Então, os 10 mandamentos das tábuas são um resumo dos 613. E todos os 613 são, na verdade, não são 603 a mais, são 613 que detalham o cumprimento desses 10 mandamentos. Então, cada mandamento da Torá, cada um dos 613 mandamentos da Torá, estão de alguma forma relacionados com um dos 10 mandamentos. E se não tiver relacionado com nenhum, ele está relacionado com o primeiro. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Porque alguém pode perguntar, tá, com que mandamento está relacionado não misturar lã e linho, por exemplo? Está relacionado com não roubar, está relacionado com não dar falso testemunho, está relacionado com o Shabat, está relacionado a honrar pai e mãe? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ou seja, eu falo e você obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É os Hukim. Os Hukim, que são aqueles mandamentos que aparentemente não estão ligados a nenhum dos outros 9, estão ligados com o primeiro. É por isso, agora vem a explicação. É por isso que os judeus dividem os 10 mandamentos dessa forma. Isolando, eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, dos outros 9. Porque todo aquele mandamento que não tiver explicação em nenhum dos outros 9 mandamentos, tem explicação nessa. Eu sou o Senhor teu Deus. Então é um mandamento. Então não importa se você entende, se tem razão, se tem uma razão óbvia, moral ou não. Eu sou o Senhor teu Deus. Diga lá. A pergunta é o seguinte, somente o decálogo foi audivelmente dito a Israel e os outros mandamentos foram ditos a Moshe? Sim. Na verdade,
o decálogo não foi dito ao povo de Israel. Deus começou a dizer e o povo se recusou a ouvir porque teve medo. Segundo o Midrash, Deus teria dito ao povo de Israel apenas os 3 primeiros mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito. Isso está baseado no texto. Vamos ler lá em Deuteronômio, está escrito em Deuteronômio, isso confirma esse Midrash, tá? Pega lá em Deuteronômio. Deuteronômio. 18, versículo 15 em diante. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando, reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que lhe disseram, suscitar-lhe-ei um profeta de seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então o povo pediu para não ouvir os mandamentos, porque na hora em que Deus pronunciava os mandamentos, o povo temia e temia morrer. Exato. Então, na verdade, nem os 10 mandamentos foram totalmente audíveis pelo povo. Apenas o início deles. Depois disso, Moshe subiu ao Sinai e Deus então gravou com o seu próprio dedo nas tábuas de pedra os mandamentos que foram dados. Segundo o Midrash, então, o povo só teria ouvido os 3 primeiros mandamentos, que são justamente os mandamentos que têm a ver com o seu relacionamento direto com Deus. Rocha. Diga lá. É correto a gente pensar dessa maneira. Quando as pessoas vêm questionar com relação à nossa fé, querendo tirar os 10 mandamentos de jogo, e para dizer que só existe 2 hoje, mas é correto a gente pensar dessa maneira. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, logo eu vou ter Ele como meu único e suficiente Deus e pronto, não tem outro. Se eu amo Ele sobre todas as coisas, logo eu não vou usar, não vou adorar outro Deus, não vou usar o nome dele em vão e etc. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, logo eu vou cumprir aquilo que Ele me pediu, que é o Shabat, que é para conservar o Shabat. Exato. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, logo eu vou obedecer o que Ele me disse, que é honrar pai e mãe. E amar o teu próximo. Se eu amo meu próximo a mim, logo eu vou amar meu pai e minha mãe. Se eu amo meu próximo, logo eu não vou matar, roubar, adulterar, dar falso testemunho, muito menos cobiçar. Então não tem para onde fugir. Na verdade, as 10 palavras resumem os 603 mandamentos. Resumem, ou seja, todos os 613 mandamentos estão de alguma forma incluídos dentro dos 10 mandamentos. E os 2 mandamentos, tá? Que são amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, resume os 10 mandamentos. Então é um resumo apenas e não uma substituição. Pergunta até aqui? Pergunta, Paulo. Então, vamos lá. O colegão aí falar, quando resumiu, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus e ao próximo. Não, esse não é o maior dos mandamentos. O maior dos mandamentos é chamar Israel. Sei. Tá. Mas essa é uma continuidade. Yeshua, o que eu disse foi que os 10 mandamentos resumem os 613 e que os 2 mandamentos ditos por Hillel e ditos por Yeshua, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, resume os 10 mandamentos. Não substitui, resume. Sim, não, eu não entendo como substituir, mas que resume. Eu estou falando para os telespectadores, para quem está vendo, quer dizer, as pessoas confundem resumir com substituir. Quer dizer, em resumo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você faz isso, você obedece os 603 mandamentos. Você vai obedecer, porque você ama a Deus e ama o próximo.
Entendeu? Eu só queria entender se realmente é verdade dizer que amar a Deus e ao próximo faz parte do resumo dos mandamentos. Resumo dos mandamentos. Então, repetindo, os 613 se resumem em 10 e os 10 se resumem em 2. Nenhum substitui nenhum outro. Gente, outra coisa, outra teoria muito interessante aí, que as pessoas colocam, é a teoria, não tem a ver com a aula, né? Mas a teoria de que as pedras estavam dentro da arca e o livro estava fora da arca, tá? Então que as pedras têm prevalecência sobre o livro. Não tem nenhuma prevalecência. Por quê? Porque ambos estavam no Santíssimo Lugar, lugar mais íntimo do Beit HaMikdash e do Mishkan, ou seja, do templo e do tabernáculo. Então, o tabernáculo simboliza nossos corações, nós já falamos na aula passada. Então, quem tem o decálogo dentro de si tem toda a Torá. E quem diz que tem o decálogo, mas não tem os outros mandamentos, não tem nem o decálogo, porque está descumprindo o mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Por exemplo, lei da pureza familiar e outras coisitas mais que as pessoas ignoram completamente. Né? Eu venho dessa teoria, então, desse aprendizado errado, que existem leis cerimoniais que foram cravadas na cruz e leis morais. E a lei moral que permanece. Então, justamente por quê? Porque as leis cerimoniais foram escritas num livro, foram colocados fora da arca. E os 10 mandamentos foram colocados dentro da arca. Aí tem uma pergunta que eles não sabem responder. Onde é que está o mandamento da carne de porco? No decálogo ou no livro? Nas pedras ou no livro? Está no livro. No livro. Mas ele não era cerimonial, estava no livro, segundo essa teoria? No entanto, eles cumprem. Boa arma que tu me das. Aí eu pergunto, o Shabat não era uma lei cerimonial ou era uma lei moral? Não existia um cerimonial de sacrifícios que envolvia o Shabat, sim ou não? Então o Shabat é uma lei cerimonial, tá? O dízimo não está no decálogo. No entanto, até os pentecostais cumprem. Né? Eu não estou nem falando de grupos que seguem também. Pois não, pode falar aí. Não. Foi uma boa percepção. Vocês entenderam o que ele disse? 6 para o homem, 3 para Deus e 1 que é o Shabat. 613. Uma boa percepção. Que é para falar, né? Quer entrar aí? Alguém pode entrar? Quem tá entra aí, ó, por favor. Que aí faz no microfone. É uma percepção interessante. Eu vou acrescentar isso aí na apostila, né? 6 para o homem, 3 para Deus e 1 fazendo a ligação. 613. Legal, gostei da brincadeira. Gostei. Legal, hein? Não. Eu tinha feito 613, 6 mais 1 mais 3 dá 10. O que ele foi a percepção de 6 para o homem, 3 para Deus e 1 no meio, que deu 613 também. Tá? Mas tudo bem, gente, eu quero falar agora um pouquinho sobre a teoria das duas leis segundo o judaísmo. Lei escrita, Torá, Mirtav, ou Torá escrita, lei escrita. E Torá Shebe'al-Pei, que é a Torá, ou lei oral. Então, o que é a lei escrita e o que é a lei oral? Opiniões, antes que a gente fale sobre isso. Lei escrita e lei oral.
a lei oral era transmitida de pais para filhos, de geração para geração. E a lei escrita era aquela que Moshe escreveu, ou a teoria que não foi também Moshe que escreveu todos esses livros, mas que nós conhecemos como a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Tá. Gente, mais alguma posição? Quer falar alguma coisa, meu Rochua? Não? Não? Reinaldo? Ah. O Samuel. Talvez em forma de pergunta. A escrita surgiu a partir do momento da Guerra dos Amalequitas, que foi pedido para registrar no livro? Não. Não. Veja bem. Então vamos colocar assim. Abram comigo lá em Deuteronômio capítulo 17. Versículo 8º, o que diz lá? Quando alguma coisa for difícil demais em juízo, entre caso e caso, de homicídio, de demanda e demanda, de violência e violência, de outras questões de litígio, então te levantarás, subirás ao lugar aonde o Senhor teu Deus escolher, virás aos levitas, aos sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás tudo o mandado da palavra que te anunciarem no lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante a tudo quanto lhes ensinarem, segundo o mandado da lei que te ensinarem, de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O que é isso? Não, eu li um texto aqui e eu quero que vocês me expliquem o que esse texto está dizendo. Vamos lá? Qual foi a pergunta? A pergunta foi: o que é a lei oral e o que é a lei escrita? Bom, eu respondi. O senhor respondeu, mas não, ainda não é isso aí que o senhor respondeu. Ainda não é. Não é isso aí. Então, passa lá para passar só um pouquinho. Só um pouquinho, nós vamos primeiro. Diga lá. Bom, semana passada o senhor deixou bem frisado sobre a lei oral. É aquela que já existia antes do primeiro homem. Não, também não é. Não? Também não é. Passou perto aí, não é ainda. Fala lá, Cida, haverá aqui. Não, eu entendi que tudo isso que o senhor leu é lei oral. O que eu li? Todo esse texto aí. Não, tudo bem, mas o que esse texto diz? Ele tá, eu não gravei, tá? Não gravou, mas a senhora sabe o que é. Não, sim, eu sei, mas não sei expor. Mas ele está dizendo algo que é para ser feito. Eu entendi como lei oral. Então vamos, eu quero que vocês cheguem à resposta. Diga lá. Tá, deixa o Robábio falar, daí a Barru. Talvez seria quando não estaria bem claro para o povo que ele teria que subir aos sacerdotes e esclarecer melhor aquele caso que não estava bem explícito na Torá. Talvez seria isso. Tá, é quase isso. Abarru, vamos lá. Eu acho que a Torá oral é justamente aquela que não está especificado. Um exemplo, problema com marido e mulher, o cara não sabe. Vai procurar com o Rosh, com o rabino, o que ele disser, está dito, para fazer aquilo. Deus não vai descer para falar, especificar o que é. Entendi. Tem muito assunto. Então você chega lá, o que ele está dito e pronto. Tá. A orientação que o rabino ou que o Rosh der é a orientação que Deus está dando. Tá, vamos lá, Roshua. Agora pipocou aqui os comentários, isso é bom. Não, a questão da lei oral, sem a lei oral, nós não teríamos como, de fato, vivenciar o Shabat, por exemplo. Tirando um exemplo, como vivenciar? Como acender as velas, como observar o que pode e o que não pode fazer no Shabat. Sim. Então, sem a lei oral, a gente não tem. De fato, a explicação, a lei oral seria a explicação através da tradição do nosso povo,
da lei escrita, pela qual a gente não vai ter uma compreensão exata da lei escrita sem entender a lei oral, ou seja, o estudo do Talmud. Exatamente. Foi o mais... Alguém quer mais falar alguma coisa depois disso que ia falar? Era isso que você ia falar, Alain? Não foi não. Talvez a percepção que eu tinha era errada, Orochi, mas assim, às vezes Deus fala na Torá como eu te falei, ou ele dá informações incompletas. Então o que eu tinha de percepção era que o Eterno passou coisas para Moisés. E ele não passou para o povo, que não deixou escrito. Não está escrito. Exatamente. É aquilo que não está explícito. Tá? O Shmuel queria falar, Shmuel? Não está escrito, por isso é oral. O verso da Ética dos Pais, em que Moshe recebeu do Eterno, passou para Josué, Josué aos profetas, e os profetas ao grande Sanhedrin. Isso é o primeiro verso do Pirkei Avot. Não tem nenhum sidura aqui que contém o Pirkei Avot. Mas lá diz, Torá recebeu a lei no Sinai, passou a Josué, Josué aos profetas, e os profetas passaram aos membros da grande assembleia, que não é o Sanhedrin. A assembleia é a grande assembleia de Esdras, que era a tentativa de restauração do Sanhedrin. Tá? A gente sabe que a Torá foi passada de Moshe para o povo e não para Josué. Então essa Torá que está escrito no Pirkei Avot é a Torá oral. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês, para ajudar vocês a compreender a questão da lei oral. Por que a lei oral é tão importante? E quando eu estou falando da lei oral, eu não estou falando daquela que não estava escrita ainda, que existia enquanto conceito e como conhecimento de pai para filho. Eu estou falando do Sinai em diante, tá? Sinai em diante. Então, o que foi que Moisés recebeu no Sinai, afinal de contas? O que foi que Moisés recebeu duas coisas no Sinai. Duas coisas. Ele recebeu, sim, o Decálogo e o livro. Ele recebeu a Torá, o código, mas ele recebeu uma outra coisa. Não, ele recebeu a capacidade de interpretar a lei. Uru HaKodesh. Quando Moshe recebeu Uru HaKodesh no Sinai, ele desceu do Sinai com o seu rosto brilhando. Ele desceu. E quando ele desceu trazendo as tábuas. Depois ele subiu novamente. Deus deu a ele todo o livro. Ele leu o livro para o povo. Tá? Mas além disso, Deus deu a Moshe a capacidade interpretativa da Torá. E é em cima de Deuteronômio capítulo 17 que a lei oral se fundamenta. Ou seja, para cada lei, seja ela qual for, deverá existir uma regra interpretativa coerente, aceita por Moshe e levada a Josué, aos 72 anciãos, aos profetas, à grande assembleia, a Esdras e até os dias do segundo templo. Toda esta tradição interpretativa da Torá, nós chamamos de lei oral. Então a lei oral nada mais é do que uma outra maneira de dizer interpretação. Interpretação da Torá. Ou ainda, se você quiser ser mais objetivo, ou mais contundente, mais conceitual, é a tradição interpretativa da Torá. Não é um complemento. É uma jurisprudência. Jurisprudência. Se alguém é da área de direito, sabe o que é jurisprudência? Jurisprudência é o conjunto de... A mim não é da área de direito. É o conjunto de sentenças dadas pelos juízes, desembargadores, a respeito de determinadas aplicações da legislação. Tá? Ou seja, a forma como o juiz e os desembargadores interpretam a legislação. E cada vez que um juiz interpreta de uma forma, ele pode ser contestado pelo juiz da instância superior,
Mas se isso não for contestado e chegar até o Supremo Tribunal Federal, tá? Para que os ministros que se assentam nas cadeiras do Supremo Tribunal Federal interpretem aquela decisão daquele juiz da primeira vara, juiz de primeira instância, aquilo torna-se uma jurisprudência, tá? E vai para os anais da jurisprudência judicial. Então, todas as vezes em que um juiz dá uma sentença, ele se baseia na sua própria interpretação do fato, mas recorre à jurisprudência para perceber e para verificar como foi que os outros juízes antes dele deram a interpretação daquela mesma legislação, daquele mesmo código, daquela mesma lei. E passa a ter a força de lei. Passa a ter força de lei, a jurisprudência passa a ter força de lei. Agora, a jurisprudência, no nosso país, pelo menos, ela varia até mesmo de estado para estado. Eu não sei o termo jurídico para isso, né? Não sei se seria vara, de vara para vara, né? Mas, sei lá, de comarca para comarca, digamos assim. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem-se uma tradição de que o Ministério do Trabalho é mais favorável ao empregador do que ao empregado. No estado do Paraná, o Ministério do Trabalho é mais favorável ao empregado do que ao empregador. Tem a ver com a jurisprudência dos estados, tá? Então, existem jurisprudências locais e existem jurisprudências nacionais, federais, tá? Então, para que você entenda e desmistifique a ideia da lei oral. Roxo, então significa o seguinte, que o Talmud, ele é a lei oral. Então, Moshe recebeu o Talmud lá no Sinai? Não. Não. Quando eles dizem isso nos livros, eles estão dizendo, com outras palavras, que o que Moshe recebeu foi a capacidade de interpretar. Essa capacidade de interpretar, ele ensinou a Josué. Josué ensinou aos demais. Então, existem uma sequência, desde Moshe até Yehudá, Hanassi, que foi quem concluiu a Mishnah. É isso daqui. Então, como se chama a tradição transmitida de geração em geração que não era escrita? Não, veja bem, aí você fez uma boa pergunta. Então vamos lá, vamos explicar isso aqui. Moshe recebeu no Sinai, e recebeu a capacidade de interpretar. Ele interpretava mediante o quê? Ruach HaKodesh. Deus, então, ele pediu ajuda a Deus, Deus mandou ele escolher 70 anciãos, certo? Os anciãos receberam o Ruach HaKodesh, tirado de Moisés. Então, todas as vezes que uma lei era difícil, eles levavam ao Sinédrio, que era esse corpo de 72 anciãos, que interpretavam, mas não escreviam, interpretavam. Quando o Sinédrio foi morrendo, foi substituído, não há menção de que o Espírito foi transmitido, mas simplesmente a tradição foi transmitida. Olha, nós interpretamos assim, você vai interpretar assim, e isso foi sendo transmitido oralmente. Quando chegou na época do segundo templo, isso eu estou falando de cerca de 1500 anos depois, o Sinédrio continuava interpretando a Torá, baseado na tradição interpretativa desde os 70 anciãos de Moisés. Claro que novas interpretações foram surgindo, foram ficando mais complexas, foi ficando mais vasta, foi ficando mais repleta, mas havia uma tradição interpretativa. Por isso então, eu não vou entrar nesse assunto, que vai desviar demais, mas foram determinadas 7 regras interpretativas, 7 regras interpretativas,
Está no Sidu? As 7? Não. Está os 13. E depois foram aumentadas para 13 regras. Do Rabi Ismael, tá? Que essas 13 regras se tornaram a base, baseado nas 7, se tornaram a base interpretativa da Torá. Ou seja, toda vez que você ia interpretar um texto da Torá, você tinha que levar em consideração 13 regras interpretativas. Desde comparação, por exemplo, uma das regras, todas as vezes que um texto divergir de outro, você precisa encontrar um terceiro que consiga harmonizá-lo. Essa é uma regra interpretativa. Tá? E assim por diante. Não existem, eu não vou entrar nessas regras, mas o que o Sinédrio criou foram uma metodologia de interpretar a Torá. E essa tradição foi sendo passada de mestre para discípulo durante 1500 anos aproximadamente. Só que quando o Sinédrio foi dissolvido com o fim do segundo templo, com a destruição do segundo templo, foi então que se preocupou-se em registrar essa tradição. Hã? Não. Aí entra a era dos Tanaim. Quem são os Tanaim? O primeiro Taná é Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai foi conhecido por outro grande feito. Qual foi o grande feito que tornou Yohanan ben Zakkai conhecido? O outro grande feito. Vocês não lembram? Yohanan ben Zakkai foi quem presidiu o concílio de Yavne, que definiu o cânon do Antigo Testamento. Yohanan ben Zakkai viveu na época da destruição do segundo templo. Ele era contemporâneo a Yeshua e aos apóstolos. Tá? O túmulo de Yohanan ben Zakkai permanece até hoje lá em Tiberíades, no mesmo cemitério onde está enterrado, onde nós fomos, no mesmo cemitério onde está enterrado Maimônides. Tá? Orocheza, Diga. Tem uma pergunta do Márcio Boas, internauta. Ele pergunta, na passagem que fala sobre Abraham, que ele andou nas minhas leis, estatutos e juízos, significa que Abraham intuitivamente, sensivelmente sentia as boas ações de Deus contidas no seu coração e as colocava em prática. Segunda passagem, isso é Torá oral? Não, isso é Midrash, sim, é Torá oral, mas segundo a aula passada, como nós estudamos, Deus ensinou a Torá e colocou a Torá dentro do coração de Adão, né? E Adão passou a seus filhos. Então existia uma tradição, e essa é uma outra lei oral que eu não vou mexer aqui, que é uma tradição da Torá enquanto conceito, quer dizer, se cumpria a Torá, os valores da Torá. Tá? E por conta disso que ele sentia dentro de si, então ele cumpria todos os mandamentos, porque ele era justo em tudo aquilo que ele fazia. Tá? Então, Yohanan ben Zakkai iniciou um projeto de registrar tudo aquilo que o Sinédrio tinha como arcabouço interpretativo para aqueles dias. Yohanan ben Zakkai da época de Yeshua. Porque eu pensava que começou-se a registrar com Esdras. Não. Isso é outra coisa. Isso é lei escrita, que eu vou mexer agora. A lei oral. Então, Yohanan começou a registrar, não a Torá, as interpretações. Ele dividiu primeiramente a Torá, ou as interpretações da Torá, em 6 partes. Tá? O livro das mulheres, livro das festas, e assim por diante. E cada uma dessas partes, dessas 6 partes,
ele dividiu em tratados, onde ele pegava um mandamento e detalhava como o Sinédrio interpretava esse mandamento. Cada um dos 613, dividido em 6, dividido cada um deles em 12 ou 13 tratados, que são os tratados do Talmud que nós temos hoje. Então, isso levou 5 gerações. 5 gerações. Eu não estou detalhando isso, porque isso é um outro curso. Curso sobre lei oral, sobre Talmud, que eu pretendo trazer para vocês num outro momento. Um curso sobre lei escrita, mas eu preciso falar isso para vocês agora, para vocês entenderem. Demorou 5 gerações, desde Yohanan ben Zakkai, que começou a escrever com a destruição do segundo templo, até o nosso amigo chamado Yehudá Hanassi, que terminou no ano 200 aproximadamente da Era Comum, a chamada Mishnah. A palavra Mishnah significa repetição. Tá? A Mishnah foi concluída. Ou Mishnah. A Mishnah, portanto, é o compêndio que registrou aquilo que existia sobre a forma de lei oral. Ou seja, as interpretações rabínicas a respeito da lei escrita. Então, a Mishnah é a interpretação da lei escrita. Pegou aí, Shaul, Pablo? Pegou aí? Tá embolado? Tá tranquilo? Bom, depois do ano 200 da Era Comum, ao longo dos próximos 400 anos, foi a era dos Amoraim. Os Amoraim pegaram cada tratado da Mishnah e interpretaram as interpretações da lei escrita. Comentaram, na verdade, aí é um comentário da interpretação. E no ano 600 aproximadamente, então, da Era Comum, o ano 600 da Era Comum, terminou-se, concluiu-se o que nós conhecemos como Guemará. Só que tem um detalhe. Existe Guemará. Existe uma Mishnah e existe 2 Gemarot. Tá? Isso é o que há de interessante. Porque veja bem, existiam 2 principais escolas rabínicas nessa época. A escola de Jerusalém e a escola da Babilônia. 2 escolas rabínicas. Então, o que aconteceu? A partir de Yehudá Hanassi, com vou chamar de canonização da Mishnah, como o verdadeiro compêndio que registra a lei oral, assim como o Onkelos foi apenas uma das versões aramaicas da Torá, a Mishnah também foi uma das tentativas de se registrar a lei oral e a única que se perpetuou. Outras pessoas fizeram compêndios similares, mas a que se tornou mais comum e a que se perpetuou entre os judeus foi a Mishnah de Yehudá Hanassi. Tá? Então, os alunos dos rabinos de Jerusalém e da Babilônia interpretaram a Mishnah e geraram 2 Gemarot, a Gemará da Babilônia e a Gemará de Jerusalém.
E adivinha qual que ficou mais famosa? A da Babilônia, não a de Jerusalém. Babilônia não tem nada a ver com Nabucodonosor, nada a ver com Babilônia. É apenas um nome como se chamava aquela região do Iraque, tá? Onde tinha uma escola rabínica. É daí que vem o Talmud babilônico de Jerusalém? Então, o Talmud babilônico é a Mishnah, ou a Mishnah, com os comentários dos Amoraim babilônicos, ou seja, com a Guemará babilônica, que é o mais conhecido e o mais vendido e o mais fácil de achar. Sim. Não é o mais antigo, são contemporâneos. São contemporâneos. E ao mesmo tempo, a escola de Jerusalém também comentava a Mishnah e gerava a Guemará de Jerusalém. Então existe um Talmud babilônico chamado Talmud Bavili, que é o que todo mundo, quando você fala Talmud, você está falando sempre do Bavili, sempre do babilônico. E tem o Talmud de Jerusalém, com uma Guemará completamente diferente e que é muito pouco difundido, muito pouco vendido, dificílimo de encontrar o Talmud de Jerusalém. Samaritana. Não. Aí é outra coisa. Eles não aceitavam os profetas. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tire só uma dúvida. O senhor está confundindo com os caraítas. Os caraítas não aceitam a lei oral. Só aceitam a Torá. Isso é do século VIII. Só uma pergunta. Só para finalizar. Então a gente pode comparar a lei oral como se fosse o seguinte: a Torá, ela é a receita do bolo, ou seja, para você fazer o bolo você precisa de trigo, ovos, manteiga, parará. A lei oral vem explicar como você deve fazer, de que maneira, de que ordem. Seria mais simplificando, mas seria isso, mais ou menos. Exatamente isso. Roches, tem uma pergunta, um comentário do Yohonatan, que está nos acompanhando aqui pela internet. Ele fala assim: as eras rabínicas dividem-se em 7 gerações, né? Zugot, Tanaim, Amoraim, Savoraim, Geonim, Rishonim e Aharonim. Né? Os Aharonim são os que interpretam o Talmud e a lei oral atualmente após a Renascença. Né? Apesar de não estarmos nessas aulas, nos aprofundando na lei oral em si, cabe salientar o Talmud babilônico hoje é considerado mais completo. Mas o Talmud de Jerusalém vem sendo bastante usado para estudo das festividades. Sim. E o Talmud de Jerusalém é muito usado nas questões messiânicas também. Ele aborda o Messias de uma maneira muito mais aprofundada do que o Talmud babilônico, tá? Inclusive, existem algumas citações nossas do Talmud de Jerusalém na lição que nós fizemos sobre o Mashiach há um tempo atrás. Existem citações muito interessantes do Talmud de Jerusalém, tá? Eu não aprofundei essa questão, as eras rabínicas, os zugot, que são os pares. Isso não é pertencente a essa aula sobre Torá. Isso faz parte da aula sobre Talmud, que vai aí abordar cada uma dessas coisas. Mas eu precisei dar um panorama geral da lei oral, para que vocês entendam o que vem a ser a lei oral, e que a lei oral não deixa de ser Torá. Então o Talmud não deixa de ser Torá. Ele é a interpretação da Torá. Bom, Rosh, mas o Talmud, o que tem mais valor, a Torá ou o Talmud? Tem, gente, o Talmud, primeiramente, o Talmud não decide coisas. O Talmud apresenta as opiniões rabínicas a respeito das coisas. Então, os tratados talmúdicos, eles são mais ou menos assim. Rabino Ismael de Jerusalém disse, Rabino de Shimuel discorda, Rabino Yaakov concorda com Shimuel, porém acrescenta. É assim que é o texto do Talmud. Ele é o registro das discussões do Sinédrio. E por isso que é uma leitura que, para quem gosta de leitura desse tipo, é fascinante, é interessante. Para quem não gosta, é extremamente estressante e maçante, tá?
Gamaliel fez parte do sinédrio da qual Yohanan Ben Zakkai também fazia parte. Gamaliel é citado no Talmud, o grande. Sim. Tem 2 Gamaliéis. Tá. Gamaliel o grande, que é o do apóstolo Paulo, e Gamaliel pequeno, que é o neto dele, que é o que também é citado no Talmud. Gamaliel grande, Gamaliel pequeno. Gamaliel era neto de Hillel. Tá? Hillel o grande, Hillel, um grande interpretador. O último dos pares, o último dos Zugot, que era ele e Shammai. Isso é uma outra história. Tá? Enquanto então a lei oral é o Talmud, a lei escrita é o Pentateuco. Tá? Gente, ainda falando sobre lei oral, toda a lei oral se baseia numa coisa, numa palavra: Midrash. O que é Midrash? Não, isso é Mishnah. Midrash. Drash, ensino, interpretação, exposição do ensinamento. Então, Midrash é uma interpretação. Interpretação. Agora, existem 2 tipos de Midrash. Midrash Halachá, e Midrash Haggadah ou Haggadah. Qual é a diferença entre o Midrash Halachá e o Midrash Haggadah? Não é bem isso. O Midrash Halachá é a interpretação que dá origem a uma mitzvah. Mitzvah derabanan. O que é uma mitzvah derabanan? Quem já ouviu falar nessa palavra? Derabanan. Derabanan, Kadish derabanan, né? O que é? Rabínico significa. Rabínico. Significa que uma mitzvah derabanan é uma mitzvah de origem rabínica, dada a partir de uma interpretação da Torá. Exemplo, leis da pureza familiar. Ela não determina quantos são os dias da contagem da menstruação habitual da mulher. Os rabinos determinaram que é pelo menos 5 dias. Isso é um Midrash derabanan. Um Midrash rabínico, uma interpretação rabínica a respeito de uma doutrina. A palavra alahá significa doutrina. Ela vem do verbo andar. É o modo como comportar-se. E ela entra em Deuteronômio 17. Então, toda vez que Deuteronômio 17 cita que aquela lei, aquela interpretação, aquele Midrash Halachá teria força de lei, é porque ela se tornaria uma mitzvah rabínica. Por exemplo, o acendimento das luzes de Shabat é uma mitzvah rabínica. A Kippah é uma mitzvah rabínica. Os tzitzit, da forma como eles são feitos hoje, que a Torá não diz como ele tem que ser feito, nem quantos nós ele deveria ter. Só fala de usar franja. A forma como ele é feita é um Midrash Halachá. A forma como se deve lavar as mãos é um Midrash Halachá. E assim, consecutivamente. Agora, o Midrash Haggadah. A palavra Haggadah significa narração. Também chamada de conto. São contos
não necessariamente verdadeiros, que existem como formas de ensinar princípios. São fábulas. Histórias sem H. Então, histórias. Histórias. Um exemplo de uma história é que, quando Baraque enviou Bilam para destruir o povo de Israel, Bilam sobrevoou o povo de Israel e enviou maldições sobre o povo de Israel, chamando aquelas mulheres, e ele estava voando pelos seus poderes mágicos. Então, como é o nome dele? Esqueci, o que matou? Não, o que matou, esqueci o nome da pessoa. Pinhas pegou o seu tzitzit, dirigiu na direção de Bilam. Bilam foi acometido por um raio, caiu e morreu. Outros dizem que morreu com a espada. Midrash Haggadah. O que essa história pretende dizer, independente de ser verdade ou não? Que a única forma de se vencer a maldição é através dos cumprimentos das mitzvot que estão testemunhadas em nossos tzitzit. É isso que ele está querendo dizer. Aí muita gente pega uma história dessa e passa a dizer que é verdade e discutir se é verdade ou não. Isso é irrelevante. A literalidade de uma história é irrelevante, porque o que ela pretende trazer é o sentido, é a moral da história. E isso, como o rico do Lázaro, é uma parábola, tá? Diga lá. Minha pergunta. Seria esse tipo de midrash que Shaul Hashalia condenava, ou ele está se referindo a outros tipos de midrash daquela época? Ou era essa que o povo dava tanta importância com relação à linhagem, se veio ou não? Seria esse tipo de midrash que ele condenava? Não, ele não condenava. O que ele dizia era para que as pessoas não se ativessem tanto a essas fábulas, porque a Shaul Hashalia sabia que essas fábulas existiam para ensinar princípios. Mas os gregos estavam acostumados com as fábulas, onde eles acreditavam que era verdade. Exatamente. Então o que aconteceu? O pessoal começou a perder tempo com isso. Quer dizer, é como se eu viesse passar a Paraxá e eu ficasse a Paraxá inteira contando as histórias do Midrash sobre o que Moisés fez. Diz que Moisés ficou com ciúme de Josué e passou a servir Josué e a lavar os seus pés para que Deus se arrependesse de dar a Josué e de que ele pudesse entrar na terra prometida. Isso tudo são todas histórias que existem para nos ensinar a humildade, os princípios. Então, quando a Shaul Hashalia, não se percam nessas fábulas de velhinhas caducas que ele fala, porque era uma história que se contavam e que deveria servir apenas para trazer princípios, mas que as pessoas ficavam se atendo a isso. Quer dizer, vã genealogia, quem que deu origem a quem. Então eles perdiam menos tempo se preocupando com aquilo que era literal e prático e fundamental, para ficar se preocupando com coisas que em nada contribuíam para o crescimento espiritual deles. E por isso o apóstolo Paulo dizia assim: eu tenho muitas coisas para vos dizer que são difíceis de explicar, mas vocês são crianças. Então, olha, tem uma coisa que eu tenho raiva, ódio mesmo, é quando entro no meu Facebook e coloco assim: Grosso, eu tenho 14 anos de idade e quero saber o que o senhor acha de estudar a Kabbalah. E dá vontade de bater na pessoa. O cara não sabe, não cumpre nem os 613 mandamentos, nem os 10 mandamentos o cara não cumpre. E ele quer entender de Kabbalah. Então é gente que fica muito preocupado com coisas que não são necessárias. No vinho, se o vinho fica impuro ou... Exatamente. Tá?
Então, o que é o Midrash? O Midrash é tanto uma interpretação que dá origem a uma doutrina, tá? Ou o Midrash é uma alegoria criada com o objetivo de se falar a respeito de um aspecto moral de um mandamento. Bom, entenderam aqui? Posso apagar? Pergunta? Bom, se a lei oral é tudo isso, a lei escrita é muito mais simples do que isso. Muito mais simples. A lei escrita é o conjunto. O livro da lei. Da lei. Registrado vou escrever diferente. A lei escrita é o livro da lei revelado a Moisés, a Moshe. Não, mas peraí. O livro da lei revelado a Moshe, registrado no Pentateuco pela mão dos sábios, chamado de Humash. Veja bem como é que eu idealizei isso aqui. Veja bem, presta atenção. A lei escrita é o livro da lei, revelado a Moshe, registrado no Pentateuco pela mão dos sábios, chamado de Humash. O que eu quis dizer com isso? O livro da lei, revelado a Moshe, registrado no Pentateuco pela mão dos sábios e chamado de Humash. Confundi a cabeça de vocês? É o que exatamente detalhou, né, a lei, ou seja... Esquece a lei oral, estou falando lei escrita. A lei escrita. Lei escrita. Então, presta atenção. Quando Moisés recebeu o livro da lei no Sinai, o livro, ele demorou quanto tempo para ler esse livro para o povo? Lá em Deuteronômio em Êxodo 24 registra isso. Quanto tempo ele demorou para ler a lei ao povo inteira? Não. Uma noite. Uma noite. Quando Esdras leu o livro da lei para o povo, ele demorou quanto tempo? Não. De manhã até a tarde, por 22 dias. Tá? Então significa que o livro da lei era pequeno e a Torá, como nós a conhecemos hoje, é grande. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que o livro da lei registrado no Pentateuco não é exatamente o Humash, mas ele está contido no Humash. O livro da lei era simplesmente um livro que continha as leis, só as leis. Não continha o Gênesis, que conta a história da criação, não continha a história do deserto. Isso tudo foi de autoria de Moisés? Foi, mas não sob a forma como existia o Deuteronômio, existia o livro do Levítico, existia o livro do Gênesis, existia, mas existia o livro da lei. Vocês entenderam?
Isso. Exatamente, exato. Isso aqui é uma teoria, tá? É a teoria de que o Rumash, a palavra Rumash significa 5, tá? É o mesmo que Pentateuco, tá? É o mesmo que Pentateuco. Então, quando você fala, essa aqui é a Torá, não, isso aqui é o Rumash. Rumash. O Rumash é o Pentateuco. A Torá é o que ela contém. A lei enquanto conceito. Mas o Rumash é o conjunto dos 5 livros. O termo correto para se falar do livro em si é Rumash, não Torá. Mas o Rumash contém a Torá, porque a Torá é o conjunto dos 613 mandamentos expressados aqui. Exato, ele leu somente os mandamentos. Isso. A Torá de cabo a rabo é impossível naquele tempo. Então, o livro da lei está registrado dentro do que a gente chama hoje de Rumash, ou popularmente de Torá. Tá? A autoria da organização do Rumash, como ele existe hoje, é atribuída, não estou dizendo que é atribuída pelos atuais exegetas a Esdras. Esdras teria sido aquele que foi responsável pela organização do Rumash. E que foi aquele que dividiu ela em 54 porções. Tá? Então, Rumash é dividido em 54 porções. A organização do Rumash, segundo se acha, é atribuída a ele, e a divisão em 54 parashiot, ou parashot. Ou parashot, que é a mesma coisa. Tá? E dividiu de acordo com os dias, as semanas do ano. Tá? Mais tarde foi então que a Torá foi dividida em capítulos e versículos. Já na Idade Média. Até a Idade Média, ela não era dividida em capítulos e versículos. E aí, eu não vou falar disso hoje, mas ela existe 2 formas de divisão, tanto que na Torá e no próprio Tanar, você encontra divergências entre capítulos e versículos em relação a João Ferreira de Almeida. Tá? Entenderam? Então a Torá, chamada também de Rumash, que significa 5, que é o mesmo que Pentateuco, está dividida em 54 parashiot. Cada parashiot, cada parashá, está dividida em 7 aliot. Tá? O Maftir faz parte da 7ª aliá. Tá? A palavra Maftir significa repetição. Aliot significa subidas. Subidas. Sim, porque ele teria dividido a Torá primeiramente em 378. Não? 378 partes. De acordo com os 378 Shabbatot de 7 anos. Porque a Torá deveria ser lida a cada 7 anos e não a cada ano. Então as aliotes foram as primeiras divisões, na verdade. Primeiro ele dividiu em 7 aliotes vezes 54, que dá 378, de acordo com os
378 Shabates ao longo de 7 anos. Na época do segundo templo, essas 378 foram divididas para 1/3 disso, e a Torá passou a ser lida a cada 3 anos. E apenas na Idade Média a Torá passou a ser lida a cada 1 ano. Tá? Por isso, então, ela ficou em 54. Entenderam? Então, todas as vezes em que se citava um texto, se citava, segundo a Parashá tal, na sua 7ª aliá, versículo tal. Porque os versículos vieram antes dos capítulos. Porque na Torá, na própria Torá, nós temos ali, existem os Sof Pasuk, que são os pontos finais. Pontos finais. Esse determina os versículos. Foram os primeiros a serem colocados. Os Sof Pasuk. Que é os pontos finais. A partir disso aqui, se fez os versículos. Depois as aliot, depois as parashiot. E só então, muito tempo depois, os capítulos foram colocados. Tá? As parashiot foram divididas de acordo com a temática de cada parte da Torá. Então, os eventos foram divididos de acordo com os eventos, ou com um conjunto de eventos de cada época, dentro da Torá. Tá? Alguma pergunta sobre isso? Algumas curiosidades sobre... Também, lá em Neemias. Oi? A leitura que cada pessoa sobe para ler. Isso. Também está escrito lá em Neemias 8, né? Isso. Está registrado em Neemias 8 e 9, quando registra que depois deles voltarem para Jerusalém, quando chegou o ano sabático, eles leram a Torá para o povo e liam uma parte e explicavam. E a partir dessas partes que eles liam e explicavam, é que ficou determinadas as aliot. Eles liam uma aliá, explicavam. E essas aliot que eles explicavam, é que foi, então, a partir dali, foi determinada as aliot. Depois, o conjunto de 7 aliot ficou definido como uma parashá, uma porção. Tá? E as parashot têm os seus nomes, os nomes baseados no quê? Na palavra mais importante do primeiro verso. Não necessariamente a primeira. Tá? Mas a palavra mais importante do primeiro verso. Então, a palavra mais importante do primeiro verso dá origem ao nome da Parashá e dá também origem ao nome dos livros. Quais são os livros da Torá escrita do Pentateuco, do Rumash? Vamos lá. Bereshit, Shemot. E aí? Vaikra. Bamidbar. E Devarim. Bereshit, no princípio. Shemot, estes são os nomes. Vaikra, e chamou. Bamidbar, no deserto. Devarim, palavras. Palavras. Alguma pergunta? Perguntas?
Internautas? Os nomes, sim, teria se. Quando eu falo que foi, gente, eu estou falando, é atribuído, tá? Baseado em que se contesta a autoria literal de Moisés. Porque, veja, nós não estamos aqui questionando a autoria de Moisés, veja bem. Moisés é o autor da Torá e foi a quem a Torá foi revelada, tá? Mas entre ser revelada a ele e ter sido escrita por sua própria mão, há uma diferença, tá? Então você pega, por exemplo, o texto da sua morte. Quem escreveu sua morte? Fala, e morreu Moisés e foi sepultado por Deus. Oi? Moisés não é o autor do texto que possuímos, mas sim que se trate de uma compilação posterior. Sim, é uma compilação posterior, baseada na revelação que ele recebeu e deixou registrada no livro da lei. Tá? Então, a organização de tudo isso chegou até os nossos dias através da Torá, Pentateuco. Tá? Então, na verdade, Esdras, ele foi muito mais do que um sacerdote que ajudou na techuvá após os 70 anos do cativeiro babilônico. Esdras foi praticamente o reorganizador de toda a fé judaica depois dele. Ele instituiu a grande assembleia e foi uma tentativa de recuperação do Sinédrio e que deu origem a praticamente todas as interpretações da Torá que existem nos nossos dias. Ele foi o que fundou as primeiras yeshivot. A palavra yeshivá não significa escola, mas está ligada à palavra techuvá, que significa retorno. Então as yeshivot eram escolas de techuvá, escolas de retorno, tá? Onde eles se sentavam. A palavra yeshivá também está ligada a sentar, do verbo shuv, sentar, yeshev, né? Sentou-se, e também está ligado a voltar. Então é um reaprendizado, cursos de reaprendizado. As yeshivot deram origem ao judaísmo rabínico. Então dá para dizer que, na verdade, o judaísmo rabínico, ele nasceu com Esdras e não na destruição do segundo templo. Porque a partir de Esdras, os sacerdotes e os rabinos, os mestres da lei, passaram a coexistirem. Quando então os sacerdotes deixaram, passou a restar apenas os rabinos. Ok? A nossa aula de hoje é essa. Eu gostaria que vocês, para casa, fizessem um trabalho. Eu vou pedir para vocês um trabalho que vocês pesquisem para mim. Tá? Isso você vai encontrar facilmente na internet. Tá? Quais são as divisões, as 6 divisões do Talmud e os seus tratados? E o que fala cada um deles? Isso aí, se você não achar na internet, não precisa trazer, não é obrigatório, tá? As pessoas que não têm acesso à internet, eu hoje não tenho, não sei. As 6 divisões, os 6 tomos, divididos em seus tratados, o nome de cada tratado e, basicamente, o que esses tratados falam. Isso aí está na internet, tá? Aí, isso vocês não vão pegar da internet. Isso vocês vão fazer. Eu quero que vocês peguem cada um dos 5 livros da Torá e quero que vocês coloquem as parashot de cada livro. E se vocês quiserem colocar o que a cada parashá fala, coloque. Uma frase. Fala do Gênesis, fala do dilúvio, fala de Abraão, vida de Abraão, fala vida de Sara, mais ou menos isso aí. Ó, quer uma forma muito legal de fazer isso? Pegue a João Ferreira de Almeida e pegue a Torá. Aí você pega essa Torá aqui, pega a Paraxá, marca o texto. A João Ferreira de Almeida vai trazer subtítulos. Pegue esses subtítulos e coloque dentro de cada Paraxá. E você vai ter o resumo das Paraxá, os assuntos que ela fala.
É uma forma interessante. Isso vai fazer com que você grave. Quando falar Paraxá de Terumá, eu já sei o que ela fala. Entendeu? A Paraxá Mishpatim, já sei o que ela fala. Porque você já tem na sua cabeça. Vai ajudar a gravar na sua cabeça. Aqui cada Paraxá fala. Tá bom? É isso? Shavuot Tov para vocês.